Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhum caso. E já comenta aí embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito saber sobre esse vídeo. Então vamos começar o caso de hoje. Polly Hannah Klass nasceu em 3 de janeiro de 1981, na cidade de Petaluma, na Califórnia. Ela era descrita como uma garota amorosa, ela era uma boa aluna, ela tinha um bom relacionamento com os seus pais. Sua mãe se chamava Eve Nicole e seu pai se chamava Michael Klass. Eles eram separados, eles não moravam na mesma casa. E no dia 1º de outubro de 1993, a Polly, ela realizava uma festinha de pijama na casa dela e ela estava com sua amiga Kate e a sua mãe do lado de fora da casa e elas estavam esperando mais uma amiga que se chamava Julia, que ia chegar com a sua mãe. E assim que a Julia chega, elas já vão pro quarto da Polly e já começam a festa. Então, às 9h30 da noite, a Polly, a mãe da Polly, ela já entra no quarto e já fala pra Polly que ela tava fazendo muito barulho, para as meninas falar um pouquinho mais baixo, porque ela tava tentando dormir, não tava conseguindo, porque ela tava com dor de cabeça e enxaqueca. Então, o quarto da mãe da Polly era de frente com o dela, era tipo porta com porta. Então, a mãe da Polly, a senhora Eve Nicole, ela entra no quarto dela e já toma um remédio pra enxaqueca e dorme. Enquanto a Polly, as meninas, elas estavam muito animadas, então elas estavam fazendo bastante barulho, bastante bagunça. Então, exatamente 10 horas da noite, a Polly abre a porta do seu quarto e se repara com o invasor. E o primeiro pensamento das meninas foi que era uma brincadeira pra assustar elas, mas logo isso passa e elas vê que não era brincadeira porque ele tava segurando uma faca. Então, ele amarra as amigas da Polly, a Kate e a Julia, e tampa a boca delas com fita silver tape. E ele também coloca a fronha de travesseiro na cabeça dela e fala para elas contarem até 1000. E ele leva a Polly consigo, né? E fala para as meninas contarem até 1000, que assim que elas terminarem de contar, a Polly estaria de volta. Então, quando as meninas repararam que estavam sozinhas, elas foram rapidamente ao quarto ao lado chamar a mãe da Polly. Então, a mãe da Polly rapidamente já chama a polícia de Petaluma e daqui uns minutos o FBI é acionado também, os investigadores do FBI. Então, já era de madrugada, as meninas elas já estavam muito, como posso dizer, elas estavam com medo, né? Estavam muito nervosas porque tudo aquilo tinha acontecido no mesma noite, então ela estavam muito nervosa. Então, um desenhista retratista foi chamado para fazer um retrato falado do sequestrador. Então, como as meninas elas estavam muito nervosas, elas não conseguiram dar muitos detalhes sobre o sequestrador. Então, às 4 da manhã, as meninas são levadas para a delegacia. Os agentes do FBI foi chamado. Pouco tempo depois, a equipe de evidências estava na casa de Polly, e o trabalho deles é recolher recursos forenses de uma cena do crime. E então eles estavam tentando achar alguma evidência, qualquer coisa, algum fio de cabelo do sequestrador, algum DNA, só que infelizmente eles não estavam conseguindo encontrar nada. Só que aí, os agentes do FBI, ele conseguiu achar uma marca de mão no beliche da Polly. Sabe que o sequestrador, em algum momento, ele encostou no beliche da Polly, então a marca da mão dele ficou lá. E só que não era uma digital, eles escolheram, isso foi suficiente para eles escolherem uma amostra. Só que não ia ajudar muito, porque, tipo assim, ó, quando você tem a digital de uma pessoa, você precisa de ter outra para comparar as duas e chegar a uma pessoa. Como pessoas
que já estão presas e tal, mas não era, eles não tinham muitas evidências assim para achar o sequestrador. Então esse seria um caso de sequestro muito complicado. E segundo o investigador, as primeiras 24 horas são cruciais, porque nas primeiras 12 horas, quando se trata de uma criança, de uma pessoa sequestrada, principalmente uma criança, as primeiras 24 horas são cruciais, porque nas primeiras 12 horas ela pode ser ferida e nas outras 12 horas ela pode ser morta. Então os agentes eles deveriam agir com muita pressa e tentar solucionar o caso da Polly e trazê-la com vida. Bom, então a vizinhança que a Polly morada foi varrida, muitas buscas foram realizadas, os investigadores foram até na escola da Polly para tentar achar alguma coisa, né, que ligava ao sequestro. Só que infelizmente não acharam nada. E então eles perguntam para as pessoas se alguém reconheceu, se alguém viu alguma coisa estranha naquele dia de noite. E foi aí que alguém reconhece e diz que viu alguém suspeito perto da casa de Polly naquela noite, que viu que tava meio que rondando a casa de Polly e era as mesmas características que as meninas tinham dado, né? Que era uma pessoa, um homem de 50 e poucos anos de idade, tinha barba, usava tipo uma faixa assim na testa, mas ninguém sabia assim realmente. Ainda eles não tinham chegado a algum suspeito, não tinha nenhuma evidência quase, né? Então, outra pessoa também, um vizinho que morava perto da casa da Polly, ele viu também uma pessoa olhando pela janela da Polly. Só que ele não fez nada, ele não ligou pra polícia, ele não chamou a polícia, ele não fez nada, então passou batido. E ele só voltou a fazer o que ele estava fazendo. Então, 48 horas depois do sequestro da Polly, o telefone da casa dos Class toca. E era uma pessoa. Quando o pai da Polly atendeu o telefone, parecia ser a voz da Polly, né? Falando que ela ligou o telefone porque o seu sequestrador tinha saído. Então foi o momento que ela pegou o telefone pra poder fazer essa ligação. Então, o pai da Polly, ele pensou que era a Polly realmente, porque a voz era muito parecida. Só que essa ligação durou poucos minutos, então não foi suficiente para os policiais rastrearem a ligação. Então, outro dia, um outro dia, eles recebeu outra ligação sobre essa mesma menina que parecia ter a voz da Polly. Então, os agentes do FBI, eles instalaram coisas de rastrear a ligação na casa dos Class. Então, da próxima vez que ele ligou, ela disse que estava em um hotel. Então, os agentes do FBI rastrearam, conseguiram a localização de onde estava realizando esse telefonema. Então, eles foram até esse hotel. Chegando lá, era um trote, não era a Polly. Então, essa menina que ligou fala que ela fez isso porque foi desafiada por seus colegas de escola ligar para eles dizendo que era a Polly. E também teve outro dia que um homem ligou pros Class falando que era o sequestrador da Polly e queria dinheiro pro resgate. Ele queria $10.000. Então, os agentes do FBI rastrearam a ligação mais uma vez, chegaram ao local aonde estava realizando a ligação, e chegando lá eles prenderam esse homem e mais uma vez era trote, porque ele não era o sequestrador da Polly e ele foi preso por extorsão. Então, no mês de outubro, as meninas foram chamadas para outro retrato e dessa vez era uma retratista muito famosa que antes ela fez psicologia, então ela era muito famosa porque ela não tratava as vítimas com frieza, ela deixava as meninas elas tratavam a vítima mais à vontade, então deixando as vítimas mais à vontade, elas podiam dar mais detalhes para chegar no culpado, né, no sequestrador de fato. E o nome dessa retratista era Jeanine, e ela era muito famosa, né, que deixava as pessoas mais à vontade.
Então, uma atriz uma recompensa de $200.000 oferecida pela atriz Winona Ryder, que cresceu em Petaluma, foi dada, né, essa recompensa para quem trouxesse a Polly com vida. E essa atriz, ela ofereceu essa recompensa para quem trouxesse a Polly com vida. Ela ia ter a recompensa, né? E no dia 28 de novembro, a casa... o que acontece, né, gente? 28 de novembro, poucas horas depois disso, uma babá que sai de seu trabalho notou um carro em uma vala dentro da casa de seu chefe. O local ficava a 38 quilômetros da residência dos Class, e a polícia foi acionada para averiguar a situação. 2 policiais foram enviados ao local, que ficava em uma zona rural de Santa Rosa. Chegando lá, eles encontraram Richard Alan Davis. Gente, grava esse nome, Richard Alan Davis, que é muito importante, que alegou ter perdido o controle do carro. Segundo os policiais, o Richard, ele parecia um pouco atordoado e havia alguns pedaços de grama e folhas em seus cabelos e roupas. O veículo foi averiguado e tudo parecia em ordem, e o proprietário da casa foi orientado a fazer uma denúncia por invasão de propriedade privada, mas ele não achou necessário e o Richard chamou um guincho e foi liberado. E no dia 28 de novembro do mesmo ano, o dono da propriedade resolveu derrubar algumas árvores do jardim e deparou com um item estranho, e ele entregou à polícia. Era uma calça legging de cor vermelha, e análises periciais foram feitas na calça, e em um dado momento eles cruzaram amostras de tecidos e DNA que eram compatíveis com outra peça de conjunto encontrado no quarto da Polly. Então, rapidamente a polícia fez conexão entre o Richard e o sequestro da Polly. E então a polícia já estava chegando no culpado, que era, o que se sabe, era o Richard. Então a polícia, o investigador Michael Maxon, eles estavam bolando um plano para pegar o Richard, e ele mais uma vez ele foi levado para fazer o reconhecimento. Então as meninas já reconheceram que era ele o culpado. Então ele já estava entrando em um beco sem saída, né? Que ele já estava sendo preso. Então ele já fala tudo, né? Ele já fala que então eles prenderam o Richard. Ele não sabia que estava sendo preso pelo caso da Polly, né? Eles pensaram que o Richard, ele pensou que ele estava sendo preso por outra coisa. Então, um amigo do Richard vai visitar ele na prisão, na cadeia, e ele mostra um jornal falando que a polícia tinha a digital palmar dele e já tinham provas. Então ele já começa a... Então ele decide que vai falar onde tá a Polly e onde ele escondeu o corpo da Polly, na verdade, né? E já começa a falar toda a verdade que aconteceu no dia 1º de outubro de 1993. Richard, então, confessa que no dia 1º de outubro ele foi visitar sua mãe, que morava em Petaluma, só que ele não encontrou a casa dela. Então ele começa a andar na rua sem rumo, ele também começa a beber, e ele também comprou drogas com um homem na rua. Então ele tava andando sem rumo, né? Ele tomou mais e bebeu mais ainda. Ele tava andando sem rumo. Só que aí ele falou que escolheu a casa aleatoriamente, que ouviu barulhos, viu uma janela assim aberta, viu uma janela entreaberta, que conseguiu entrar na casa da Polly por uma janela que estava meio aberta. Então ele viu voz de TV e vozes de pessoas, de meninas. Então foi assim que ele conseguiu entrar na casa da Polly. E ele disse que talvez possa ter pego uma faca, talvez, ele não se lembra de mais nada, ele só se lembra de talvez ter pegado a faca, né? Ele disse que não se lembra de mais nada. E a última lembrança do Richard é que ele dentro do carro dele já, né? E ele olha pro seu lado e vê a Polly lá. E essa foi a última lembrança dele, e ele decide que tem que fazer alguma coisa com ela, né? Ele não pode deixar ela escapar.
Então, foi nessa hora que acontece aquele incidente, né, com a babá, que ela viu o carro lá no meio da mata. Então, uma coisa coisou na outra, né? Uma coisa já estava chegando na outra, então Richard foi culpado pelo assassinato da Polly Klaas. Em uma cova rasa, cerca de 1 quilômetro da propriedade rural, Richard enterrou o corpo de Polly após e a causa da morte foi estrangulamento. E ele se negou a fornecer mais detalhes e a contar a motivação do crime. A polícia acredita que ele tenha planejado o crime e tudo dias antes. Inclusive, ele já teria visitado o local em que enterrou o corpo. Uma linha do tempo publicada na agência do FBI sugere que Polly tenha sido morta e enterrada pouco tempo antes da babá relatar à polícia que o carro de Richard estava na vala atolada. Bom, durante a adolescência do Richard, a adolescência do Richard não era muito legal. Ele já não, parecia não ser uma pessoa muito... Não era uma pessoa muito normal. Ele maltratava os animais. Ele largou o colégio em seu segundo ano. Ele largou o colégio no segundo ano. E talvez ele também tenha assassinado uma outra jovem, uma colega dele, né, durante uma festa, mas não se sabe. E ele também já foi preso antes, né, do incidente com a Polly na adolescência dele. E 5 semanas após ele ser solto, em 3 de maio de 1974, ele foi preso por outro roubo. E nesse episódio foi condenado a 15 anos de prisão, mas saiu em liberdade condicional após cumprir apenas 1 ano. Após o intenso julgamento, Richard foi condenado em 18 de junho de 1996 por assassinato em primeiro grau de Polly Klaas e 4 circunstâncias agravadas: 2 roubos, 1 sequestro e... Um júri do Tribunal Superior de São José decidiu que ele deveria ser condenado à pena de morte enquanto a sentença era provida. Richard, durante o julgamento, ele fez gestos obscenos em direção à família de Polly e disse que ele... E pro juiz foi muito fácil falar a pena dele, né? Porque todo julgamento ele já tava agindo de uma forma muito esquisita, né? Fez vários gestos obscenos em direção à família da Polly. Então, pro juiz foi muito fácil julgar esse caso. Palavras do juiz, né? De acordo com ele. Então... gente, e atualmente o Richard, ele tem 67 anos, ele segue enviando recursos à justiça e aguarda a execução de sua sentença no corredor da morte. E o corpo da Polly foi cremado e a sua família jogou as cinzas delas no Oceano Pacífico. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Comentem embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Ative o sininho. E comenta aí embaixo também, eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.